Irmãos, nós iremos estudar hoje a pergunta de número 30. Nós vamos deixar a pergunta de número 29 para o Geraldo Parente, nosso irmão Geraldo Parente, dar continuidade. Ele iniciou domingo passado a pergunta de número 29. Nós iremos hoje ver a pergunta de número 30. Pactos, obra e graça. Pergunta: deixa Deus todo o gênero humano perecer no estado de miséria e pecado? Resposta: Deus não deixa todos os seres, ou melhor, todos os homens perecerem no estado de pecado e miséria em que caíram pela violação do primeiro pacto, comumente chamado pacto das obras. 1 Tessalonicenses 5:9, nós iremos ver depois. Mas por puro amor e misericórdia, livra os escolhidos deste estado e os introduz no estado de salvação pelo segundo pacto, comumente chamado o pacto da graça. Então, a pergunta de número 30 do Catecismo Maior, Catecismo de Westminster, deixa Deus todo o gênero humano perecer no estado de miséria e pecado. O ser humano, ele caiu, e com a sua queda ele entrou no estado de miséria e pecado. Então todo ser humano, ele nasce morto em seus delitos e pecados. Deus cria o homem, Adão e Eva, coloca no jardim do Éden, e ali Deus faz um pacto com Adão e Eva, faz uma aliança com Adão e Eva. E a aliança que Deus fez com Adão e Eva era de que se eles não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles iriam manter o seu relacionamento, a sua comunhão com Deus eternamente. Mas se eles comessem desse fruto, eles iriam morrer. E nós vimos que Deus, ele cumpriu com a sua promessa. O homem, quando comeu do fruto, realmente ele morreu, embora não somente fisicamente ele não tenha morrido naquele momento, mas espiritualmente ele morreu e ficou depravado totalmente, que é o primeiro ponto dos 5 pontos calvinistas, ou os 5 pontos da salvação, da doutrina da salvação pela graça, né? E ele depravou-se totalmente com a sua morte. E este primeiro pacto que Deus fez com o homem era conhecido e é conhecido como o pacto das obras. Por que pacto das obras? Porque se Adão continuasse fiel, ele viveria eternamente. Então era uma obra de Adão. Se Adão continuasse firme no propósito de não comer do fruto, ele e Eva, eles seriam totalmente isentos do pecado e de todas as mazelas que o pecado introduz na vida do ser humano. Adão e Eva. Não, quando o homem... Porque Adão e Eva, a ideia que as pessoas têm é que Eva estava sozinha no canto e Adão estava no outro lugar. Então a ideia que as pessoas têm é que Adão estava em um local do jardim e Eva em outro local do jardim. Só que não era assim. A Bíblia Thompson, aquela tradução contemporânea, ela traz dizendo que Adão estava lá com ela. Adão estava junto, os dois estavam juntos. Tanto é que ela comeu e deu para o marido. Assim que ela tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. Então aí nós vemos que a serpente não seduziu só a Eva, porque Adão também estava ali e vendo tudo o que estava acontecendo, né? Pela tradução da Thompson, da tradução contemporânea, a gente vê isso, e também pelo próprio relato
diz que e ela tomou do fruto, comeu e deu também ao seu marido. Então a pessoa tem a ideia de que ela comeu do fruto e saiu procurando Adão para entregar o fruto também para ele comer. Não, ele estava lá junto com ela, né? Então a responsabilidade de Adão e Eva era uma responsabilidade, ou melhor, Adão tinha tanta responsabilidade quanto Eva, porque na verdade, quando Deus faz o pacto, ele chama Adão para poder dizer: olha, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que comeres certamente morrerás. Eva estava presente? Estava, mas a responsabilidade foi com quem? Foi com Adão. A palavra foi com Adão. E aí quando eles pecam, o que é que acontece quando eles pecam? Quando Deus vem falar, ele vai procurar quem? Procura Eva? Adão. Não, ele diz: Adão, onde estás? Não que Deus não soubesse, mas para que ele viesse e confessasse. Por quê? Porque a responsabilidade da autoridade do governo no jardim, a autoridade do governo no jardim era de Adão. Eva era uma auxiliadora idônea, mas o cabeça era Adão. Estava responsável por Eva, né? E por todo o jardim. Então Eva era auxiliadora. Então a auxiliadora, ela não é menor na sua natureza, não é menor na sua personalidade, ela é menor na sua função. Numa empresa tem um gerente. De pessoa para pessoa ele não é melhor do que ninguém, de indivíduo para indivíduo ele não é melhor do que ninguém, mas a função dele é superior, ele está ali para coordenar. Então a função diferente não diminui o ser. Então Eva não foi diminuída por ser auxiliadora idônea. A altura, capacitada, idônea significa isso. Ela não é diminuída por isso, mas em função, ela estava sob os cuidados de Adão. E por isso que Deus chama Adão quando vai tomar satisfação, ou vai chamá-los para que eles possam não se justificarem, mas que eles possam reconhecer o seu pecado, né? Quando Deus criou Eva, Deus disse que fazeria uma auxiliadora, né? O que significa isso, auxiliadora para o homem? Auxiliadora, aquela que está para auxiliar, ela está para ajudar o homem em uma missão. O que é que o auxiliador faz? Auxilia em uma missão. Qual era a missão de Adão? Era cuidar do jardim, zelar, cultivar. Então ela estava para auxiliar Adão, auxiliadora idônea, à altura, tanto auxiliar no sentido do governo do jardim, no comando do jardim, em zelar o jardim, como também para auxiliá-la nas suas necessidades, porque Deus olhou e viu que para todo o animal havia uma coigual, né? Havia uma auxiliadora, havia uma companheira, mas para Adão não havia. E aí ele criou ele disse: não é bom que ele esteja só, que Adão esteja só, né? Porque ela ajudou Adão também a cuidar do jardim. Com certeza, ela estava para auxiliar Adão no cuidado do jardim, no zelo do jardim, fazer companhia a Adão, né? Então havia um auxiliador, para cada um havia um par, um ser correspondente. Para Adão não havia, e foi por isso que Deus criou. Vi pessoas usando esse versículo para defender sobre a pastora. Aí não tem como, é forçar demais para ver pastora aí nesse. Ele diz que é uma auxiliadora e então, no mínimo, a mulher poderia ser uma auxiliadora, e o que ela faz na igreja, né? Ela auxilia. Por isso nós temos a Sociedade de Auxiliadoras Femininas. Então ela auxilia na igreja, sim, com certeza, como auxiliava Jesus, como auxiliava na igreja primitiva. Mas para defender pastora aí também já é forçar demais, aí é querer ver chifre em cabeça de cavalos, né? Aí não tem como, né? Então, irmãos, o pacto das obras, o primeiro pacto foi das obras, porque dependia do livre arbítrio de Adão. Então Adão foi o único ser que teve livre arbítrio, o único homem, melhor dizendo. Adão e Eva foram os únicos que tiveram livre arbítrio para decidir em continuar com a vida
eterna ou não continuaram com a vida eterna. Então Adão foi esse único ser que tinha, o único ser humano, Adão e Eva foram os únicos seres humanos que tinham a capacidade de decidirem em continuarem com a vida eterna ou não continuarem com a vida eterna. E Adão e Eva decidiram não continuar com a vida eterna. Por isso que é o pacto das obras. Era a obra de Adão. Era Adão quem tinha esta responsabilidade e Eva de continuarem ou não com a vida eterna. E ele e ela decidiram não continuar. Porque se comer do fruto, morre. Se não comer, vive. Por isso, o pacto das obras. Por isso, o pacto das obras. E vejamos aí 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Abra sua Bíblia para a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Alguém leia aí a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ira de Deus, ela recaiu sobre toda a raça humana. Por que a ira de Deus recaiu sobre toda a raça humana? Porque Adão e Eva, como eles foram os nossos representantes legais, eles tinham a responsabilidade de continuarem ou não com vida eterna. Decidiram a não continuarem tomando do fruto. Logo, nós fomos destinados à ira, ou melhor, a raça humana foi destinada à ira de Deus. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele está dizendo no versículo de número 9, dizendo: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqueles que são eleitos de Deus, e isto antes da fundação do mundo, eles foram livres da ira de Deus. Foram livres da ira de Deus. Em quem? Em Jesus Cristo. Aí entra o pacto da graça. O pacto das obras não pôde sustentar o homem salvo. O pacto das obras não pôde sustentar o homem salvo. Foi necessário o pacto da graça para que este homem, através do pacto da graça em Cristo Jesus, pudesse ter a salvação. Vamos ver. Não estou entendendo. Em Gênesis 3,15 foi. Sim, foi anunciado o pacto da graça ali em Gênesis 3,15, foi onde o pacto da graça foi anunciado para o homem, né? Ele já estava nos decretos de Deus, porém foi anunciado. Sim. Com certeza, Então, qual era o símbolo, qual era o objeto do símbolo da aliança que Deus fez com Adão e Eva? Lá em Gênesis 2,17, veja lá, Gênesis 2,17.
Alguém lê aí Gênesis 2,17. Deus, ele coloca em meio a todas as árvores uma que é de propriedade exclusiva dele, uma que ninguém poderia tocar. Ali era o sinal do pacto da aliança que Deus tinha com Adão e Eva. A árvore do conhecimento do bem e do mal era o sinal do pacto da aliança que Deus tinha feito com Adão e Eva, o pacto das obras. Então, todas as vezes que Adão e Eva olhavam para a árvore do conhecimento do bem e do mal, eles sabiam que tinham um pacto com Deus. Eles sabiam que Deus tinha feito um pacto com eles, que aquela árvore, não tocar naquela árvore, significava manter a comunhão com Deus, manter a ligação com Deus. E de todas as árvores do jardim, uma exclusivamente era pertencente a Deus, e o homem nela não poderia tocar, porque tocando nessa árvore, tomando do fruto, comendo do fruto, quebraria o pacto e o homem perderia todas as suas regalias. Salvação por obras. Nesse caso seria a salvação pelas obras, seria a salvação pelas obras nesse caso. Então Deus colocou o homem e disse: não coma, porque vai permanecer salvo, vai permanecer sem pecados. E o homem, infelizmente, tomado pela sedução da serpente, representando Satanás, toma do fruto, come do fruto, e daí toda a desgraça se desenvolve por causa dessa atitude do homem e sua mulher, obviamente, Adão e Eva, de tomarem do fruto e quebrar o pacto que tinha sido feito com eles lá no princípio. E com esta quebra do pacto, das obras, agora toda a raça humana estava perdida, toda a raça humana estava condenada ao inferno, toda a raça humana estava sem esperança, sem Deus no mundo. E aí vem o pacto da graça. O pacto da graça, ela vem e se revela logo na solução para o pecado do homem. O que é o pecado da graça? O pecado da graça, né? Qual é o pacto da graça? O que é o pacto da graça? O pacto da graça é solução para o pacto das obras, que falhou. Então o primeiro pacto falhou, era necessário o segundo pacto. E com este segundo pacto, que é da graça, que foi firmado com quem? Com Jesus Cristo. Jesus Cristo. Foi anunciado aonde? Gênesis 3,15 foi anunciado que viria o que iria esmagar a cabeça da serpente. Por quê? Porque a serpente foi quem seduziu o homem e a mulher. Então, em Gênesis 3,15 diz: e eis que por inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e a tua descendência, tu lhe ferirás o calcanhar e ele te ferirá a cabeça, ou ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, a partir daí, já o pacto da graça é anunciado, o evangelho já é anunciado aí, em Gênesis 3,15, conhecido como proto-evangelho, e Adão e Eva estavam vestidos de folhas de figueiras, mas a partir daí, Deus já faz vestes de peles de cordeiro para eles. É bem claro lá no texto. Ele faz vestes de cordeiro, implicando, se há vestes de cordeiro, implica-se em um sacrifício. Houve o sacrifício do cordeiro. E a partir de então, o homem está agora, a sua salvação está firmado neste cordeiro que haveria de vir, está firmado neste Messias que haveria de vir, nesta promessa de Gênesis 3,15.
Por isso que todo o Antigo Testamento, ele é uma simbologia de Cristo. O tabernáculo, o templo, os sacerdotes, os reis, os profetas, os sacrifícios, tudo ali é a representação de Cristo. O Antigo Testamento todo fala do Cristo que estava por vir. Todo o Antigo Testamento vem falando do Cristo que estava por vir. Por isso que em Colossenses 2,16, se não me falha a memória, olha aí, Colossenses 2,16, o que é que diz aí? Continue. Árbitro. Pronto. Então, ninguém vos julgue nem pela comida, bebida, dia de sábados, festas, boas novas, porque tudo isto era sombra de coisas que haviam de quê? De vir. Tudo isto era sombra das coisas que haviam de vir. Ou seja, sábados, festas, boas novas, comidas, bebidas, tudo era sombra de Cristo que havia de vir. Ninguém se torne árbitro contra vós outros, porque o cabeça do corpo é Cristo. Então, todas estas coisas lá do Antigo Testamento eram sombras do que havia de vir. Então, quando veio o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo em pessoa, aí aqueles rituais todos agora não são mais necessários, porque nele foi fixado o pacto da graça. Então Jesus vem, encarna-se, torna-se homem, para poder tirar o pecado do homem com a sua morte. Vamos ver aí deixa eu só me ver aqui o versículo. Veja aí Gálatas capítulo 3, versículo 10. Gálatas 3 e 10. Pronto. Aí Gálatas 3,10 diz: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, ou de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, todos quantos estão debaixo do livro da lei, estão sob o quê? Sob maldição. Sob maldição. Qual foi a maldição? A maldição lá de Adão e Eva, que não obedeceram à lei de Deus. Qual era a lei de Deus? Não comer do fruto que tem o que dá o conhecimento do bem e do mal. Então eles comeram e agora estão sob maldição, a maldição da lei. Porque a lei era representada pela árvore da vida, que dava conhecimento do bem e do mal, queria fazer com que eles pudessem, ou melhor, da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? A árvore da vida era outra árvore. Então eles comeram da árvore e aí foram contaminados pela maldição da lei. E aí a lei vem em Gênesis capítulo 20,
Ali vem o Êxodo capítulo 20, melhor dizendo, Êxodo capítulo 20, vem ali a relação da lei de Deus, mas a lei já primária já tinha sido infringida, e como tinha sido infringida, tinha sido quebrada pelo homem, agora todos estavam sob a maldição. Por isso que em Gálatas capítulo 3, versículo 10, diz que todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Então, todos quantos são das obras da lei, ou seja, que são as obras da lei, justamente aqueles que estavam ali no Antigo Testamento, e achavam que as obras da lei eram suficientes para a salvação, quando na verdade as obras da lei não eram suficientes para a salvação. As obras da lei, elas apontavam para quem havia de vir, ratificando o que as obras da lei estavam apontando, que era Jesus Cristo. Quando Jesus vem, então as obras da lei agora, quem está sob elas está sob maldição, porque elas não podem salvar, elas condenam. Como era que eles eram salvos? Por causa dos rituais que eles faziam, dos sacrifícios que eles faziam, imolando o cordeiro, apontando para o cordeiro que foi apresentado lá em Gênesis 3,15, e que se configurou com a vinda de Jesus, a encarnação de Jesus, a sua morte, quando João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O João Batista, quando diz isso, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele não está falando de uma forma aleatória, de uma forma despropositada, não, porque ele estava apontando justamente para o Cordeiro que tirava o pecado das pessoas, supostamente, né? Porque Gálatas diz que não é sangue de bodes nem de touros que tira o pecado de ninguém, e sim o sangue de Cristo. Então o cordeiro que era imolado antigamente para expiação do pecado, todo ano tinha que ser imolado um cordeiro para expiação do pecado. Então, quando o homem pecasse também diariamente, poderia imolar um cordeiro, derramando o seu sangue, etc. Ele estava apontando para Cristo. Então, aqueles que esperavam o Messias, o Cristo, naqueles sacrifícios, sabendo que aqueles sacrifícios apontavam para o Cristo que havia de vir, eles tinham seus pecados perdoados, aplicados pelo Espírito Santo em seus corações. E o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, Jesus Cristo, quando veio, então agora aqueles rituais agora não são mais necessários. Mas algumas pessoas ainda querem continuar vivendo segundo as obras da lei, E estas pessoas que procuram viver segundo as obras da lei, elas continuam debaixo da maldição. Por quê? Porque a lei era para apontar para Cristo, era o aio, diz o apóstolo Paulo. A lei era um aio. O que é um aio? Aio era aquele que conduzia uma criança, era o tutor de uma criança que o conduzia para a fase adulta, para guiá-lo bem à fase adulta. O aio era aquele que conduzia, o condutor, o tutor, né, que apontava o caminho, que mostrava por onde deveria seguir, qual seria o seu procedimento. Então, esse era o aio. Então, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo fala que a lei era como um aio para Cristo, ou seja, a lei apontava, conduz para Cristo. A profecia de Gênesis 3,15, ela se cumpriu aonde? Porque quando Jesus morre, aí é ali que ele pisa sobre a cabeça da serpente? Gênesis 3,15, ele te pisará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando Jesus morre na cruz e ressuscita, ele ali vence Satanás. O que é ferir no calcanhar? Jesus ficou 3 dias no sepulcro. Aí, nesse caso, Jesus foi ferido no calcanhar, um ferimento simples em relação ao esmagar a cabeça da serpente. E Jesus vence a morte, destrói a obra do inferno, do diabo, com a sua morte, como diz o apóstolo Paulo. Então, quando Jesus ele ressuscita, ele vai para a cruz, morre e ressuscita, ele esmaga a cabeça da serpente. Então agora a serpente perdeu o seu posto de acusador, agora está com seu raio de ação limitado. É uma serpente com cabeça esmagada. Se você pegar uma serpente e esmagar a cabeça dela, você vai ver que ela vai ficar com o corpo jogando para um lado e para o outro, mas ela não tem mais o seu poder de ação como tinha anteriormente. Então Satanás hoje é considerado como essa serpente da cabeça esmagada. Jesus na cruz e na sua ressurreição,
quando ele morre, ele foi ferido no calcanhar, mas quando ele ressuscita, ele esmaga a cabeça da serpente, venceu a morte e venceu o diabo com a sua morte na cruz e a sua ressurreição. Então, não se refere ao juízo final, não? Não se refere ao juízo final, não se refere ao Apocalipse, não. Se refere justamente nesse que a serpente agora está com a cabeça esmagada. Então Satanás hoje, por isso que diz que ninguém pode saquear a casa do valente se antes não amarrá-lo e saquear todos os seus bens. Então o valente está amarrado agora, né? Então as igrejas, né, está amarrado, não, já está amarrado faz tempo, né? Então foi quando Jesus morreu e ressuscitou, ele amarrou o valente. Então o valente está amarrado agora. Jesus vem com a vinda de Jesus, o seu nascimento, sua encarnação, sua morte e ressurreição, o valente é amarrado. Agora ele não pode enganar mais as nações. Agora o evangelho é pregado para todo mundo. O raio de ação dele está agora limitado agora. Então Gênesis 3,15 se cumpre aí na morte e ressurreição de Jesus. Vamos ver aí Tito 3, 4 a 7. Tito 3, 4 a 7. Eu só chego lá em Tito. Pronto, Tito 3, 4 a 7. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, aqui está o pacto da graça de Deus para conosco. Foi através de quem? Das misericórdias, da graça de Deus, a sua infinita misericórdia em Cristo Jesus, como bem nos diz aí a carta que o apóstolo Paulo escreve a Tito. Então o apóstolo Paulo escrevendo a Tito, ele diz versículo 4: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós. Você está vendo aí? Por que Cristo se manifestou a nós? Foi por obras de justiça? Foi porque nós éramos bonzinhos? Foi porque nós demos esmolas? Foi porque nós fizemos caridade? Não, está dizendo aí que Jesus, ele se manifestou a nós, não foi por obras de justiça praticadas por nós. Não foi por obras de justiça praticadas por nós. Porque as pessoas, no geral, têm uma ideia de que eu vou ser bonzinho para Deus me ajudar, para alcançar a salvação, para ter uma... Não foi por obras de justiça praticadas por nós que ele se manifestou a nós, que Deus nos deu a salvação em Jesus Cristo. Mas como foi isso então? Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia.
Foi segundo a sua misericórdia. Então não foi por obras de justiça praticada por nós. Foi segundo a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus. E o que é misericórdia? Eu mereço, mas Deus não me dá. Eu mereço, mas Deus não me dá. Isso é misericórdia. Eu mereço, mas Deus não me dá. Aí quando a gente fala isso, as pessoas pensam que então Deus é ruim porque eu mereço e Ele não me dá. Eu mereço um carro e Ele não me dá. Quer dizer isso, né? Quer dizer que eu mereço uma casa e Ele não me dá. Quer dizer que eu mereço... Não. Misericórdia é eu mereço, mas Deus não me dá. Ou seja, eu mereço ser punido pelo meu pecado, sendo mandado ao inferno, mas Deus não me manda por sua misericórdia. Por sua misericórdia. Eu mereço o castigo, eu mereço a punição, mas Deus não me dá. Isto é misericórdia. Misericórdia, quando você tem misericórdia de uma pessoa, você tem misericórdia de uma pessoa quando ela merece que você não fale com ela, porque tem gente que merece, né? Ou não? Tem gente que merece você não falar com ela. Tem gente que merece. Ela lhe persegue tanto, fala tanto de você, só quer ver o seu mal, lhe derruba, tenta puxar o seu tapete direto. E, rapaz, essa pessoa merece eu não falar com ela. Mas aí é onde a gente exerce a misericórdia. Aí a gente tem misericórdia. Ela merece, mas eu não vou dar o que ela merece. Aí, isto é quando você tem misericórdia da pessoa. Você tem misericórdia da pessoa. Vou contar aqui só depois tu corta essa parte aqui que eu vou falar, porque misericórdia é merece, mas eu não dou. Graça não merece, mas eu dou. Salvação nós merecemos? Não, mas Deus nos dá em Cristo. Isso é graça. Então foi por sua misericórdia, irmãos. Foi por sua misericórdia. Por isso que o homem quer ser isso, quer ser aquilo, quer tal. Não foi por sua bondade, por sua piedade que Deus lhe deu a salvação. Pela misericórdia de Deus, por sua... É perigoso. É perigoso a pessoa dizer isso. Só quero que Deus me dê o que eu mereço. Então está perdido. Está pedindo para ir para o inferno, né? Então, que ninguém nunca merece nada de Deus, irmãos. Ninguém nunca merece nada de Deus. Tudo é por graça, por misericórdia, sabe, de Deus. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Regenerador. Você sabe o que é regenerador? O que é o lavar regenerador? Gera novamente. Regenerador é isso. Gerou de novo. Nova criatura. Foi gerado de novo. Isso é o lavar regenerador. Ou seja, Deus nos criou de novo. Por isso que e se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Por isso que Jesus disse para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo, gerar de novo. Nós somos gerados de novo. Nossos sentimentos, nossa forma, nossa conduta, gerado de novo. É só a gente olhar o que a gente era, irmão. Fica fácil, né? O que era que eu era? Minha vida pregressa. Hoje o que é que eu sou? É uma outra pessoa, não tem como não ser. É uma outra pessoa. Quem nos conheceu anteriormente, hoje quando nos diz, rapaz, tu está diferente. Estou mesmo. Aquele lá morreu. Aquele velho homem morreu. Você realmente está vendo outra pessoa, porque fui regenerado, eu fui gerado de novo. Rapaz, mas tu não era... Estou lhe dizendo, aquele lá morreu, aqui é outra pessoa. Você não pode pegar um referencial lá quando você me conheceu. Não pega aquele referencial que você não vai achar. Porque eu sou nova criatura. Sou nova pessoa. Fui gerado de novo. Mas não estou te entendendo, porque você não vai me entender mesmo. Não vai me entender nunca.
Porque o homem natural não compreende as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem, porque eles são loucura, e elas se discernem espiritualmente. Não adianta, você não vai me entender. Não queira me entender não, que você não vai me entender. É outra pessoa, é o mesmo corpo, mas por dentro é outra pessoa. Aquele lá que existia dentro de mim morreu. Deus me gerou de novo, eu nasci de novo. Vamos ver Tito 1, 2. Tito 1, 2. Alguém leia. Pronto. Aí nós vemos aí a graça de Deus. Ela foi quando? A graça de Deus? Antes dos tempos eternos. Que é antes dos tempos eternos. Pronto. Que é isso? Uma boa pergunta. O que é antes dos tempos eternos? Eternidade não tem fim. Irmãos, Deus tem coisas, uma linguagem que nós não entendemos, porque nós somos limitados, só conhecemos tudo que nós vemos tem princípio, meio e fim. E quando nós vemos uma expressão dessa, Deus nos prometeu a vida eterna antes dos tempos eternos. É uma linguagem muito alta para nós, irmãos. Ninguém sabe o que é eterno. Como é que a gente sabe o que é antes dos tempos eternos? É uma linguagem muito profunda, irmãos. Como é que eu vou entender uma linguagem dessa? É uma coisa assim, sabe, difícil de entender. Não vai dar para entender isso. É igual você chegar numa tribo indígena, onde nunca nevou, eles não têm televisão, nem internet, nem tem nada, e falar sobre neve. Olha, quando eu estava andando na neve, eles, na neve? Vai entender o que é neve? Nunca nevou, nunca tem. Não. Vai entender o que é sobre neve? Antes dos tempos eternos. Antes dos tempos eternos? O que é antes dos tempos eternos? O que significa isso? Então, nós vemos que a salvação, irmãos, o pacto da graça que Deus fez conosco, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, olha aí, Deus pode todas as coisas? Pode não. Pode não violar os seus atributos, mas ele pode fazer todas as coisas sem violar os seus atributos. Deus pode todas as coisas? Não. Porque ele não pode mentir, ele não pode pecar, ele não pode negar a si mesmo. Não pode violar os seus atributos. Não que ele seja impotente para isso, é porque ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode negar a si mesmo, entendeu? Então o seu grau de santidade é tão elevado que não faz parte da sua natureza o mentir, o pecar, não faz parte da sua natureza. Por isso que ele não pode. Ele não pode, não é porque ele não seja poderoso, mas ele não pode porque não faz parte da sua natureza. Tá aí, né? Ele não pode, ele faz todas as coisas, inclusive ele faz todas as coisas de não fazer isso. Você vai entender, uma vez? Ou não? Não, é melhor deixar, né? Deus não pode mentir, não que ele não seja todo poderoso, mas é porque não faz parte da sua natureza, pois sua natureza é santa por excelência. Então, o Deus que não pode mentir, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Que bênção. Está na hora já? Vamos, para encerrar, ver Romanos capítulo 3, versículo 20 a 22. E com isso a gente encerra. Romanos 3, 20 a 22. Romanos capítulo 3, versículos 20 a 22.
diz assim: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vamos deixar até o versículo 22, né? A leitura até o versículo 22 é suficiente para nós, o que nós queremos falar. Então, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, ninguém será justificado por Deus por obras da lei. Não adianta querer estar guardando o sábado para ser salvo, não adianta deixar de comer carne de porco ou comer peixe sem escama, não adianta estar fazendo essas obras da lei para ser salvo, porque ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Ninguém. Porque pelas obras da lei, ou pela lei é que vem o pleno conhecimento do pecado. Então, pela lei é que nós sabemos o que é pecado, porque lá está: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não terás outro Deus diante de mim, etc. Então, lá, pela lei, nós conhecemos o que é o pecado, como diz aí o versículo 20. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Então, mas agora se manifestou a justiça de Deus. Quem é a justiça de Deus? Jesus Cristo. Testemunhadas por quem? Pela lei e pelos profetas. Ou seja, todo o Antigo Testamento, eles estavam apontando para quem? Para Cristo. Foi testemunhada pela lei e pelos profetas a justiça de Deus. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Então, a justiça de Deus é Jesus Cristo, e as obras da lei não podem salvar ninguém, e as obras da lei e os profetas, ou a lei e os profetas, apontavam para Jesus Cristo. Para Jesus Cristo. Ok, meus irmãos, nós vamos encerrar por aqui. Encerramos a pergunta de número 30, que fala sobre... Pergunta de número 30. Deixa eu só chegar aqui na pergunta de número 30. Deixa Deus todo o gênero humano perecer no estado de miséria e pecado? Deus não deixa todos os homens perecerem no estado de pecado e miséria em que caíram pela violação do primeiro pacto, comumente chamado o pacto das obras, mas por puro amor e misericórdia, livra os escolhidos deste estado e os introduz no estado de salvação pelo segundo pacto, comumente chamado pacto da graça. Pacto das obras, o homem vai para o inferno. Pacto das graças, o homem vai para o céu. O pacto das obras empurrou o homem para o inferno, mas o pacto da graça tirou o homem do inferno. E esse pacto da graça é através de Jesus Cristo, que aplica a salvação na vida dos eleitos, aqueles que foram eleitos antes dos tempos eternos, e são chamados pelo Espírito Santo de Deus, que são regenerados pelo lavar regenerador do Espírito Santo, com a promessa da vida eterna. Que Deus nos abençoe e vamos para os nossos lugares.